Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Eu sou Luísa Paléu, diretora de cursos e eventos do Centro Cultural Esotérico, e estamos aqui para gravar mais uma hora do tarô, que fica no canal do Centro Cultural Esotérico lá no YouTube. É só vocês entrarem, né, no YouTube, colocar Centro Cultural Esotérico e entrar na hora do tarô, acompanhar. Nós já estamos na segunda temporada e esse é o nosso episódio 5. Então, assim, tem bastante coisa lá para vocês verem já, desde a primeira temporada e agora a segunda temporada também sendo encaminhada. Qual é a intenção da Hora do Tarô? Não é só falar de tarô, né, gente? É falar de outros estudos, de outras práticas, oraculares. E hoje nós vamos ter o prazer de receber o Rony Herget, que é o responsável da cadeira de curso de runas aqui no Centro Cultural Esotérico. E só lendo aqui, né, o Rony, na área corporativa, ele é advogado criminalista, ele é professor universitário das disciplinas LGBT, que é Geopolítica e Políticas Públicas, e, lógico, na área holística, ele é o grande buscador, né? Reikiano, é terapeuta floral, trabalha também com floral de Bach, californiano, do deserto, radiestesia, runemal e, lógico, eterno estudante de astrologia. Rony é um querido amigo que foi através dele se matricular aqui na Gaia, no curso de astrologia, que nós ficamos mais próximos e pudemos ver assim essa quantidade de assuntos que ele estuda, que ele explora de uma forma assim muito criteriosa, com muita responsabilidade. Então, Rony, prazer te receber aqui. Nós já estamos na segunda temporada. Lembrando só, gente, que na primeira temporada o Rony também participou, falando também sobre runas. Só que a gente vai falar de outras coisas, né? Mas, assim, um prazer enorme ter você aqui na segunda temporada também, viu? Luísa Papaléu, gratidão por me receber aqui pela segunda vez, na qualidade de diretora do Centro Cultural Esotérico aqui da Gaia. É uma enorme satisfação poder ser convidado, né, para uma escola assim bem renomada e muito consolidada. E pessoalmente é uma lisonja em poder contribuir aqui, compartilhando esse conhecimento com os buscadores em geral. Olha, é um prazerzaço ter você aqui. Eu estou nesse semestre praticamente assistindo às aulas do Rony, e assim, eu cada hora mais, e a cada aula eu fico mais encantada com o estudo e com a amplidão de assuntos que acaba tendo nas runas. Mas eu queria hoje falar um pouquinho da mitologia nórdica, né? Que até eu estava comentando com você outro dia. Primeiro que ela é bem matriarcal, né? Muito. Então tem assim muitas deusas, né? O panteão das deusas é assim absurdo de enorme, todas elas muito poderosas, né? E à medida que você também vai explicando essa mitologia, você faz uma correspondência também com aquela runa. Então fica muito interessante. Desculpa, gente, eu tô aí com uma gripinha, mas fica muito interessante porque você acaba fazendo uma associação daquela runa com aquele histórico também, aquele conto, né? Sim, Que eu acho que a gente grava mais ainda, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa mitologia nórdica para nós. perfeito. Eu digo que a proporção de arquétipos femininos na forma de divindades ou de seres sobrenaturais na mitologia nórdica, ela está mais ou menos de três deuses ou forças naturais masculinas para sete, 12 femininas. Então, realmente é muito mais matriarcal. Tem um porquê, um fundamento histórico, poético, arqueológico, para ser assim. Mas acho que é importante a gente se posicionar quais são as classes, né, dessas divindades todas. Nós temos primeiramente as forças sobrenaturais e depois as divindades. Dentro das forças sobrenaturais, que não são energias, digamos assim, antropomorfizadas ou até mesmo encarnadas, são forças aí universais, principalmente da criação. E aí nós temos, elas representam muito a questão da brutalidade, da força primordial, instintiva. Dentro dessa classe de seres sobrenaturais, nós temos aqui os gigantes, os elfos e os anões.
E há uma diferença entre anões para gnomos e lendes atir. Então vamos decompor isso um pouquinho. Os gigantes, né? Uns são de fogo, representando o ímpeto, representando a energia mais impulsiva, e nós temos os gigantes de gelo, representando as forças mais estagnadas, mais enrijecidas. E nós temos também uma classe de gigantes que é oportunistas, dependendo com quem eles andam, em termos de divindade. Ora eles jogam para um campo, ora eles jogam para o outro. Eu não vou entrar aqui na denominação, né, até para a gente não se perder, porque Sim, sim. runas é uma sopinha de consoante, eu costumo brincar. Mas, de qualquer forma, todos esses três representam a energia muito bruta do universo. Aí os anões e os elfos, nós os temos divididos em duas categorias, até por um critério que hoje nós chamaríamos de racista, racial mesmo, por conta de uma apropriação que teve e toda uma história de invasão, de Uhum. migração. Mas os anões claros, eles estão mais voltados para inspirações poéticas, enquanto os anões escuros, mais para as energias telúricas. A mesma coisa os elfos. Os claros para música, para ideias, para insights, e os escuros para trazer pensamentos intrusivos. Ainda dentro dessa categoria de seres sobrenaturais, nós temos os gnomos e os lendes etir. Qual que é a diferença de um gnomo para um anão? Dentro da mitologia nórdica. Os anões, eles dominam o mundo subterrâneo. Já os gnomos, do lado de fora da caverna, para as plantas rasteiras. E os Hum, gnomos, dentro da mitologia nórdica, eles odeiam objetos pontiagudos. E nas aulas a gente até brinca, né? Ó, se estiver sumindo coisa da sua casa, aponta um objeto agudo para o sentido da porta da saída, que esse objeto vai aparecer. Mas tem toda uma explicação aí que a gente fala durante as aulas. Já os lendes atir são os protetores dos arbustos e das árvores maiores. E eles odeiam sacrifícios de animais, eles somem da floresta. sim. Aí sim é que a gente pode falar agora sobre as divindades. Tá, então você fez uma divisão com essas forças da natureza, que é a representação, e até me Embrutecido. lembra um pouco alguns filmes que a gente assiste, né? O Senhor dos Anéis, né? A Sim, gente vai trazendo, mesmo como é que chama? A Ana e a irmã lá, como é que chama? No Disney, a Elsa, né? Eu acho que sim. também tem muita coisa ali de mitologia nórdica, né? Apesar de eles terem uma forma, assim, digamos, como eu disse, antropomorfizada, eles não são deificados, no Uhum. sentido mais elevado, né, da aspiração de alma e de poderio. Tá, são Aliás, forças da natureza mesmo. que às vezes os deuses até lutam contra essas forças. O Thor, por exemplo, é um deus que eternamente luta com todos os gigantes. E aqui foi bom até essa pausa que você fez, porque a maioria desses gigantes que a gente mencionou são todos, os masculinos são todos ruins. Uhum. Sempre representam uma força de adversidade, exceto as gigantas. Algumas dessas Olha. gigantas se casaram com deuses ou foram convidadas a morar em Asgard, né, que é no plano dos deuses. Mas falando aqui das divindades, nós temos duas classes, os Vanes e os Ases. Os Vanes são os deuses mais antigos, daqueles povos, digamos assim, mais autóctones, mais originários da Península Escandinava, da Groenlândia, da Islândia e até mesmo da Finlândia e da Europa Oriental. E são deuses mais voltados à fertilidade, à sabedoria, às questões da terra, agricultura. Com as invasões proto-indo-europeias, com a migração, aí chegaram as outras categorias, os ases, que Uhum. são os deuses guerreiros, representando assim lutas, conquistas, guerras, invasões, né? E esses clãs também tiveram a sua guerra no céu. E Certo. houve um pacto
como dizemos, como seria hoje em dia assim uma troca de presos de um país para outro. Aconteceu isso. Eles, Vanes, cedem alguns deuses, quer dizer, abrem mão de alguns poderes, e os Ases cedem outros, abrindo mão de alguns poderes para que não houvesse mais essa guerra entre eles. Dentro dessa categoria das divindades, é importante dizer que nenhum deus, seja ele Vane ou seja ele Ase, dentro da mitologia nórdica, nasceu pronto. O próprio Odin certo. evoluiu, né, e precisou, inclusive, se autoimolar na árvore da vida, na Yggdrasil, sacrificando um de Nos seus seus olhos olhos. para receber os segredos do universo na forma do alfabeto rúnico. Então, todos os deuses evoluem. No Ragnarok, que equivaleria ao nosso Apocalipse, eles morrem? Morrem. Dois ou três entre deusas, filhas de deusas, é que ficam para a nova era, mas a maioria deles morrem nessa batalha final de fogo e, de qualquer maneira, um novo ciclo se inicia, mas eles também têm essas características bem humanas. Eles traem, eles se divorciam, eles perdem pedaços do corpo, eles fazem conchavos políticos, eles têm as suas ambições, né? Bem humano Bem mesmo, né? humanos mesmo. São deuses, assim diríamos, humanizados. Mas que, de um jeito ou de outro, serve para ancorar, né, o culto de uma memória ancestral Sim. e de um arquétipo de busca de iluminação, que até me reservaria a falar depois de alguma pergunta aí que você quer dizer. Não, mas é muito interessante porque você fala das deusas, né, dos deuses e das deusas, e de uma forma que eles são muito humanizados. Então a gente percebe que todos eles trabalham, todos eles estão junto, né, no dia a dia do ser humano também, Sim, muito fazendo próximos. ou artes ou auxílios, né? Sim. Mas eles estão muito próximos, né? E essas gigantas. É um número bastante grande, né, Rony? Que outro dia eu vi você falando sobre gigantes, é um número grande, enorme, né? Aí casa, aí tem os filhos, é todo um trelelê ali bastante interessante, né, da mitologia nórdica, né? Eu digo assim que dentro dessa proporção de extensão de deusas femininas em relação aos homens, o arquétipo dos deuses masculinos é quase que idêntico. Uhum. Se não é para celebrar juramento, é para defesa, é para guerra, é para firmar território. Já as deusas femininas, você tem as ancestrais femininas, com as suas respectivas deusas, as deusas que cuidam das crianças que nascem sem serem iniciadas no batismo, as que estão para reencarnar, as que vivem, tem deusa para tudo, né? Dentro das valquírias, o número das valquírias, que são aquelas guerreiras, você tem a classe das valquírias que recolhe os corpos, você tem a classe das valquírias que cuidam e amenizam o sofrimento nas batalhas, você tem a classe das valquírias que escolhe, servem como sacerdotisas para dar insights e antevisões de jogos, né? Então, o número de valquírias pode chegar até mesmo a 27 valquírias. Então, tem deusa para tudo. E o que isso revela? É o que eu procuro deixar bem claro, que nestes povos, a questão da importância da mulher não era meramente reprodutiva e de cuidadora do lar, né? Ela era Participativa, né? muito participativa, para não dizer protagonista, porque ela tinha essa questão de, como mulher, a sensibilidade de observar os ciclos da natureza Uhum. íntima com o do mundo externo. Aliás, dentro da própria religião nórdica, que é a Satru, o que se preserva em primeiro lugar é a memória ancestral, a reverência aos antepassados e o extremo respeito aos ciclos da natureza. O universo é expansão e recolhimento. Até porque toda essa mitologia representa um local muito inóspito, né?
Adverso. Adverso, né? Um lugar que realmente é gelo 6 meses, né? Ou mais que isso, né? Então eles trazem muito essa questão muito do trabalho, do vigor, né? Do vigor, inclusive vigor físico mesmo, para poder dar conta dessa dificuldade que existia, né? Sim. E uma das coisas que eu acho bastante interessante, eles têm essa coisa muito do fogo também, porque sem o fogo eles não conseguiriam fazer nada, né? Naquele gelo horroroso, né? Há deusas para isso Há também. deusas para isso, né? Gelo, para a gente não É, brigar, né, com a outra. né? A Elsa já dá o gelinho, faz, né? Mas eu acho interessante porque você tem dentro também dos elementos da natureza alguns que são de extrema importância, né? E tem também animais, né? Sempre presente, o lobo, o urso, né? Coruja, Coruja, né? Que também lebre. é a lebre, que também é o que eles convivem e o que eles têm, né? Na proximidade. Então, assim, essa mitologia eu acho de uma riqueza. Agora, você podia dar um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Um exemplo de uma deusa e essa associação com uma runa, para a gente poder entender, vamos supor, se cair esta runa, você tem uma representação também que você pode lembrar através desse conto. Vou um pouquinho mais além. Ah, Vou responder a sua pergunta e vou tocar num ponto muito controvertido entre nós, runólogos. O Ralph Bloom, que foi um excelente runólogo, ele inventou, para efeitos oraculares, a 25ª runa, que é uma runa não escrita, não pintada, também chamada por isso mesmo de runa branca, ou runa Uirde, ou seja, do destino, ou ainda a runa de Odin. uhum, Ele só usa essa runa para efeitos de tiragem oracular. Para efeitos magísticos, se trabalha com as 24 do Futark antigo, para quem segue a linha do Elder Futark. Mas ele foi muito criticado, dizendo que seria desnecessária essa 25ª runa, porque nós temos uma runa, que é a runa Pert, uhum, que é a runa das Nornes, que são as senhoras do destino. Então, exemplificando, respondendo a sua pergunta, a runa Pert, por exemplo, ela é ligada ao passado, a runa ao presente e ao futuro, respectivamente, a Norne Urd, Verdende e Skuld. Essas três. certo. Então, não há necessidade de eu ter uma 25ª runa para saber sobre o imponderável, ou insondável, ou impenetrável, ou destino consolidado, se eu já tenho dentro do alfabeto das 24 letras uma Esta que me runa, responderia por isso, que é sim. ligada a uma força que seriam as normas, né? Aliás, nem os deuses podem com as normas. São as únicas que não obedecem. As valquírias tentaram, umas conseguiram, outras ficaram aprisionadas na pedra, mas com as normas ninguém pode. Há outras também, como eu faço sempre questão de deixar isso claro nas aulas e dizer o porquê. Você pega a runa Gebo, que é a runa da harmonia, a runa da união, a runa do casamento, ela está ligada com a deusa Freia, que é a deusa do amor, que é a deusa do encantamento, né? Você tem outras runas, por exemplo, como a Tiwas, que é a runa ligada, uns segundo a Thor, outros segundo a Tyr, conforme se Uhum, coloca, né, a posição que ela cai no jogo. Mas é muito importante a gente saber exatamente que para cada deusa, e não o contrário disso, para cada deusa eu tenho uma runa, eu tenho uma planta, eu tenho uma gema, eu tenho uma árvore, eu tenho uma erva, eu tenho um horário, eu tenho uma cor, e não o contrário. Porque runa, quando se joga principalmente, não vou nem falar do lado oracular, do tá. lado magístico, mas Sim, no lado oracular, quando se joga, você precisa ter vocabulário. Aliás, em todo oráculo, né? sim, todo oráculo. Você não é só consultar e papum, não. Você tem que ter um enredo, você tem que trabalhar com o hemisfério intuitivo, sim. Uns oráculos até mais do que outros, mas na runa você precisa também do hemisfério racional. Então você tem que ter uma densidade de conhecimento, porque são questões de amplo alcance que eu tenho que trazer para poucas palavras. Então, precisa ter Sim, uma articulação e uma conversa entre razão e intuição para que se conjugue a precisão
da leitura. Runa diz pouco, mas fala muito. Ela é extremamente assertiva. Há oráculos que eu até defendo mesmo. Não, isso talvez fosse melhor respondido num baralho, que te dá um Certo. direcionamento, um tarô que tem mais opções para você escolher. Não, runa é a contundência. E a contundência, segundo o próprio radical da palavra, run, que é soprado, falado baixinho, em sigilo, sem muito esticar a conversa, né? Mas toda deusa tem. Nós temos a deusa Freia, que responde, nós temos a deusa as Nornes, que são as deusas que também responde, nós temos a outra deusa, que é a Friga, que também responde, né, para questões também de pactos, de uniões. Nós temos a deusa Iduna, que responde pela questão da continuidade, da eternidade, todas elas têm uma tabelinha, vamos dizer assim, de runas, Certo. tá? E é importante eu dominar porque não só, repito, para o oráculo, mas na hora de fazer a magia. Sim, Eu vou sim. ter que ancorar e sintonizar se eu quero uma runa. Todo mundo, por exemplo, todo mundo critica a runa Isa, que é uma runa fria. Ora, mas se eu vou para uma reunião tensa de gente de espírito armado, eu preciso ir esfriado. Então eu faço uma magia com essa runa Isa. Mas essa runa Isa está ligada a qual deusa? A Skald, Entendi. a Mordgrud. Então eu preciso conversar com essa deusa antes, até para eu chamar para o campo, né, esse ancoramento dessa sintonia. Tá. E aí, nessa questão, num atendimento, por exemplo, né? Esse exemplo que você deu, no momento em que eu estou indo para uma reunião e eu tenho que ficar um pouco mais, ter um distanciamento, ter um controle emocional, né? Ter toda uma postura, né, diferenciada, que é a runa que você falou. Isa, pode ser uma Isa, das. que é a Isa. Aí, por exemplo, num atendimento, aí você fala isso, você traz também a história das deusas ou não? Aí você só traz vamos dizer, o princípio, né, do vocabulário para você poder traduzir aquele símbolo, né? Eu acho extremamente importante eu trazer a história da deusa. Ah, tá, Porque senão o símbolo fica sem referência semântica, sem tá. conteúdo. Porque se fosse assim, Luísa, todo mundo pintava na porta da sua casa, né, qualquer símbolo, colocaria qualquer número e magicamente no dia seguinte a cor daria milionária, Sim, né? Não, sim, não com é isso. certeza é. Então, Então, eu tenho que incorporar, vamos falar desse jeito, para solução mágica não não existe, né? existe. Eu tenho que quando a gente faz, de acordo com a orientação religiosa que a gente segue, no catolicismo, uma oração para uma santa X, Y, Certo. eu sei do que ela é padroeira. Ah, Então, quando eu falo, quando eu mexo com uma runa, eu sei quem é a padroeira daquela runa. Então, tá. é essa história que eu tenho que ter na minha oração. E aí você vai falar para o seu cliente que ele tem que se imbuir dessa energia, dessa A gente força, até conta a história para né, ele. para poder realmente ele vamos dizer, ancorar, Exato. né, essa força, essa energia dessa deusa, para que ele possa realmente ter outras conquistas, né? Vou dar um exemplo de uma tirada de uma runa muito específica em cima que você está falando, que é a runa Turissas, que é também chamada a runa dos espinhos ou ainda a runa dos gigantes, porque dentro dos seres sobrenaturais nós temos aqueles gigantes do mal, que são os Tursars, que eu até evitei de falar no nome, mas você tem que citar agora porque Vai fazer o apareceu. quê, né? Vai fazer o Apareceu. quê? Eles também existem, né? O do mal também Faz existe, né? parte. Faz parte, né? E todo mundo acha que, puta, caiu essa runa aqui dos espinhos, essa runa dos gigantes. Pelo contrário, na tirada, quando essa runa sai, significa em contrapartida o quê? Que o próprio Deus Thor, que sempre guerreou contra os Tursars, Uhum. está no jogo respondendo como se fosse um anjo guardião para você ali. Certo. E te mostrando insights, déjà vus, e essa runa aparece no momento de déjà vu. Olha, você vai ter conhecimento prévio do perigo em tal situação através da seguinte forma: mas cuidado para não meter o pé na jaca, falando com outras Sim. palavras, e não ser folgado e não extrapolar, porque eu já estou te dando
a letra antes do que vai acontecer. Então, não folgue, porque a sua impetuosidade pode pôr tudo a perder, porque a força de proteção que você vai ter com o conhecimento prévio e com a energia necessária para superá-la é tamanha que, se você não dosar, você põe tudo a perder. É esta a recomendação de uma tirada de uma Turissas quando aparece no jogo. Então, a pessoa não pode ter uma atitude mais impulsiva, Não. ela tem que ficar na dela, Porque observar os ela vai ser sinais, protegida, ela né? vai dar a E volta por estar cima. protegida. Vai dar a volta por cima. Mas, Ela tem que ter um comportamento para que isso também ocorra, né? quando tiver que sair runa para falar, vai lá e bate, a gente fala também, né? Mas geralmente não é assim. Geralmente não é Maravilha. assim. Eu acho maravilhosa essa questão da mitologia nórdica, né? E eu fico ali escutando o Rony falar das deusas, dos deuses, das gigantas, dos elfos, dos anões. Enfim, eu fico realmente bastante encantada com toda essa riqueza, né? De possibilidades que o estudo das runas pode nos trazer, né? E toda essa competência que você também tem de passar, né? Então, para cada runa, existe uma deusa, que existe uma gema, que existe um animal, que existe uma planta, tudo isso referenciado, né? A esse alfabeto, né? Essa simbologia, né? Bom, eu acho assim maravilhoso tudo isso, eu fico encantada de ver. E você falando de anões, elfos e tudo mais, a gente vai, né, buscando também todos os filmes, tudo que já se passou, e a gente vai fazendo as conexões, né, de como é rico realmente essa mitologia, né, que eles têm, que eles produzem, né? E num momento e um povo não vou dizer um povo nervoso, mas um povo guerreiro, né? Guerreiro. Um povo que também teve que sair da sua terra para poder conquistar, né? Invadir outras terras, né? A própria Então, a configuração história geográfica lançou para isso, né? lançou para isso. Quer dizer, você está na beirada do mar realmente, né? Mas eu fico impressionada de ver como é que eles conseguiram sobreviver a essa condição tão inóspita, né? Porque realmente não é fácil, Hum. né? Não é Eu fácil. acho que isso que os fez muito reflexivos e interiorizados, porque ou você saía para pescar ou para conquistar, porque de um lado era água, do outro era pedra e gelo, ou você ficava dentro de casa com o provisionamento que você tinha. E você, Ia ficando dentro morrer, de casa, você fica mais, né, introjetado, vamos dizer e assim. Então, provavelmente vai morrer também sem condições de alimentação, tal, porque nenhuma, você tem que se antecipar sempre antes, né? para se provisionar Se mesmo. provisionar. Então, eu acho que, por exemplo, você pega um povo assim que é mais sanguíneo, que é mais esquentado, porque aí você vai ver a natureza, é mais ou menos como a nossa aqui, né? Dadivosa, exuberante, calorosa. Então a gente tem essa questão do contato mesmo, até para se relacionar. E eles são assim do jeito deles até hoje, não porque eles quiseram, mas porque a própria natureza os moldou a serem reservados, né? A reter um pouco a energia, até para não gastar mais o que tem, né? E se você parar para ver hoje, é um povo que não quer saber de guerra, né? É um povo com uma agenda ecológica que vem de um inconsciente coletivo de milênios. Até porque praticamente toda a mitologia é voltada para a natureza também, Sempre né? foi, né? Não é algo que está na pauta dos últimos 100 anos de sustentabilidade, energia. Não, não é. É porque eles aprenderam a temer e a honrar aquilo, né? Sim. Porque é o que eles tinham em volta deles. E a mulher Não se conhecia outra forma de vida, né? não. Não se conhecia. E o papel da mulher nessas sociedades matriarcais primeiro, porque ela, por ser mais intuitiva, ela tinha essa conexão com os próprios antepassados da família dela e do marido. Segundo, por ficar, elas iam para a guerra? Iam, e muitas eram melhores do que homens. A gente vê isso nas séries, em termos de atiradas. Mas elas também tinham o lado, né, de agricultura, de Sim. cuidar. Os homens morriam mais e De elas produção, de né? produção, e os homens morriam mais do que elas. Então, acho que a questão do feminino para eles é uma questão histórica,
é uma questão geográfica, mas é uma questão também que levou a um sagrado preservacionista com uma amplitude muito maior do que nas sociedades mais meridianas, né, Uhum, ou uhum. mesmo ocidentais. Então, essa região da Proto-Germânia, da Península Escandinávia, da Holanda, da Inglaterra também, mas aí é uma tradição mais celta, mas tem uma influência também Sim, nórdica, sim. e a Europa Oriental ali, Romênia, eu acho que valoriza muito o que hoje a gente está resgatando, tentando, através de criminalização, né? Então, quer dizer, hoje se fala de violência na política, estávamos Sim, comentando estávamos sobre isso, comentando sobre de isso, né? feminicídio. Você não vê isso nessas sociedades desde lá de trás. Não há É. necessidade de ter isso, porque o respeito era muito grande, né? A começar pelo sagrado, que é muito mais feminino do que Do que masculino. masculino. O panteão é muito mais Muito maior, matriarcal, né? muito maior. Que lindo. Que maravilha. Gente, olha, é tanta coisa que o Rony poderia trazer, mas enfim, nós vamos ficar por aqui. Rony, depois a gente faz a temporada um, a temporada Claro. 2, a temporada 3. Então, gente, já tem lá a Hora do Tarô com o Rony na temporada um. Agora ele nos brinda com essas histórias da mitologia rúnica, da mitologia nórdica. E traz para a gente todas essas informações. E quem sabe mais para frente a gente está junto e o Rony dá aula aí aqui no Centro Cultural Esotérico de Runas. Está terminando agora um grupo que começou esse semestre, começo do semestre, e próximo semestre, repeteco, Estaremos aí. começa de novo, né? Eu trouxe até em sua homenagem, todo episódio da Hora do Tarô, eu trago um tarô da minha coleção. E eu trouxe hoje um tarô russo, Pá, tá? Então é o Russian Tarot de Petersburgo, tá? que E aí lindo. ele é lindo de morrer, né? Então fala o seguinte: tarô de edição primorosa, reflete estilo soberbo e artístico de, desculpa, de Yuri Jacave, representando os contos populares e as fadas e de fadas russas. Apresenta a tradição da cultura, pinturas em miniaturas, então as pinturas estão aqui em miniaturas, em cores vivas, fortes, bem definidas, em campos pretos, emoldurado em oval, que eu até perguntei para você, daqui a Vou pouquinho eu comentar. quero que você comente, e que lembram os ovos imperiais. As ilustrações, então, é de Yuri Jakov, e o livro de instrução que tem dentro da caixa é do Stuart Kaplan, que também escreveu o tarô clássico, então um grande oraculista também, um grande tarólogo, né? O verso também é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Então a gente olha aqui, a gente tem a representação dos quizares, as quizarinas, todos os detalhamentos, porque é muito, muito, realmente muito rebuscado, né? Toda a arquitetura deles e aqui também essa pintura, essa representação. Queria que você comentasse sobre essa questão dessas figuras sempre ovais, né? Claro. Bom, primeiro falar dos Rus, né? O povo Rus, que equivaleria mais ou menos ali à região da Finlândia e um pouquinho próximo até São Petersburgo, na área mais do continente ali. É, eles também fazem parte do panteão nórdico. Uhum, Há 2 aulas atrás, eu tratei das deusas só dessa região. Então, quando eu estava falando da deusa do reencarne de criança, do parto da criança até a sua primeira infância, é muito mais ligada a essa região da Rússia. da Rússia do que propriamente da Proto-Germânia. Então, houve uma confluência, uma intersecção de saberes comum, né, entre esses dois povos. Com relação à questão ovular, bom, além do ovo representar, né, a energia primordial em Uhum, muitas culturas, né, ter várias leituras além dessa, na tradição nórdica, o que que acontece? Quando as pessoas faleciam e eram enterradas, ao invés de serem incineradas, queimadas, certo. que isso é somente para uma classe específica, os comuns, quando morriam de doença natural ou de velhice, eles eram enterrados aos pés das colinas ou em covas. E se colocava uma maçã na cabeceira ou nos pés do túmulo. Por quê? Porque a deusa Iduna
toda manhã oferecia uma maçã para os deuses terem imortalidade e juventude. Então, eles queriam que a pessoa fosse para outra vida bem disposta. Acontece que nessas regiões de frio extremado, no inverno não tinha maçã. Então, eles pintavam os ovos de vermelho para simbolizar a maçã que eles estavam oferecida e também, né, uma nova vida depois dessa grande passagem. Que maravilha! Então, gente, é isso. Nós vamos ficar aqui por hoje. Agradeço muitíssimo. Acompanhe aí, dê curta, dá like, compartilhem, né? Então, nós já tivemos a temporada 1 da Hora do Tarô, tá lá no YouTube do Centro Cultural Esotérico, e agora a temporada 2, e esse é o nosso quinto episódio. Rony, muitíssimo obrigado. Você sempre abrilhantando aqui Imagina. a nossa conversa, né? E essa exposição tão maravilhosa. Gente, eu peço desculpas pela minha voz, realmente estou saindo de uma gripinha, mas ó, daqui a pouco eu já estou zerada. Um beijo grande para vocês e bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem com Deus. Até E mais. rei ou Thor, que hoje é o dia dele. Rei Autor. Obrigado.